Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí de Física. Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos estudar o lançamento oblíquo, né? Essa é a parte 2, né? Uma aula direcionada para a primeira série do ensino médio. E já tem a parte 1, né? Caso você tenha perdido, você pode assistir lá na plataforma Eduque. Hoje o nosso tempo é muito curto para fazer muita coisa, então sem perder muito tempo, vamos lá para a tela com a nossa aula de hoje. Então pessoal, vamos primeiro entender o que é o lançamento oblíquo, né? Vocês estão vendo aí uma pessoa jogando uma bola de basquete, né? E ela está percorrendo ali em azul uma certa trajetória, né? Esse movimento em azul é o lançamento oblíquo. E aqui essa fórmula, nós vamos chegar nela, né? Para você não ficar perdido aí durante a aula, né? O que você precisa entender do lançamento oblíquo, né? Que o lançamento oblíquo, ele é a soma de dois movimentos. Então você vai ter um movimento uniforme da bola indo para frente, né? O que significa esse movimento ser uniforme? Nesse movimento, ele não é acelerado, né? Quando a bola vai para frente, é a mesma coisa de você rolar a bola para frente, né? E essa aceleração ela ser zero, ou seja, a bola vai percorrer todo o trecho com uma velocidade igual, né? Por isso que nós chamamos de movimento uniforme, vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Mas ainda aí nós temos outro movimento, né? A bola vai subir, né? E depois a bola vai descer. E esses dois movimentos de sobe e desce, eles são equivalentes, né? Só que são opostos, porque eles vão estar, durante a subida, a gravidade desacelera a bola, né? Até que chega aqui no ponto máximo, né? E a bola vai ter velocidade igual a zero. A seta vermelha, desculpa, a seta amarela é a trajetória da bola que está pelas duas setas, né? Então, essa setinha do movimento uniforme e essas duas setinhas aqui do sobe e desce vão gerar essa setinha amarela, né? Nesse ponto aqui, no ápice da altura, né? É como se ela tivesse parada no ar em relação a esse eixo que nós vamos chamar de y, né? Nesse ponto aqui a velocidade é zero. Mas em relação a subir e descer, porque ela continua indo para frente, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu falei, ponto máximo, né? Se isso aqui fosse uma função de segundo grau, né? Essa velocidade aqui seria o eixo y e aqui é igual a zero. E eu poderia encontrar ela por essa fórmula aqui, né? O y do vértice, que é menos delta sobre 2a. Poderia também, caso tivesse a função que descrevesse essa parábola, encontrar as raízes e aí facilmente eu iria descobrir de onde que saiu até onde chegou, fazendo ali a aplicação da fórmula de Bhaskara, né? Quanto às fórmulas de física, o alcance dessa bola é calculado por essa fórmula, né? A distância é igual à velocidade do eixo x, né? Vezes o tempo, né? O tempo de viagem da bola. E a altura seria essa função aqui, né? A altura é representada pela letra H, a velocidade de subida, né? No ponto máximo essa velocidade aqui é zero, vezes o tempo de viagem, mais gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui são fórmulas, né? São equações que nós estudamos no movimento uniformemente variado e no movimento uniforme, né? Isso aqui em aulas anteriores foi colocado para vocês. Como sugestão, pessoal, eu aconselho vocês, né? Isso aqui pode ser dado, por exemplo, nessa forma. Ó. Coloca aqui uma formulinha e você pode descobrir tudo que vai pedir aí. E lá na aula 43 de matemática tem alguns exercícios a respeito disso, né? Você pode assistir lá e descobrir outras formas de fazer esse problema aqui, né? E aí vamos lá. O que é costume de pedir numa situação dessa aqui, ó? Vai pedir ou o tempo de viagem, né, da bola, ou a altura máxima que ela atinge, ou a distância, o alcance máximo. Sendo que há várias formas de fazer isso, pessoal. Vai depender aí do tipo de abordagem que você escolher fazer com os dados que você possui. Então, eu propus aqui um exercício e nós vamos fazer ele durante essa aula de duas formas diferentes, né? Primeiro, vamos fazer aqui da forma que sem uma fórmula, né, que é aquela fórmula enorme, depois vamos aplicar ela. Então, vamos fazer o mesmo exercício de duas formas diferentes. Então, vamos lá. O canhão dispara um projétil a uma velocidade de 300 metros por segundo. Isso aqui é uma velocidade muito alta, tá, pessoal? Em um segundo, percorrer 300 metros. Veja a figura abaixo. Aí tem aqui uma figurinha, né, de um canhãozinho. E essa velocidade aqui em amarelo
né? Tem um ângulo aqui também, né, que é de 30 graus. E essa velocidade em amarelo é de 300 metros por segundo. O que vai acontecer? A bala de canhão ela vai ter duas componentes, né? A velocidade somente que a bola sobe e a velocidade somente que ela vai para frente, né? E esses 300 é a soma dessas duas velocidades. Então eu vou descobrir quanto é cada uma para que eu possa aplicar aqui as fórmulas que eu preciso. Então vamos lá, ó. O cosseno de um ângulo, pessoal, isso aqui é uma fórmula da trigonometria, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse triângulo aqui, ó, nossa hipotenusa é os 300, né, a velocidade inicial. E o cateto adjacente seria aqui, ó, o VOX, né, a velocidade do eixo X. E aí eu substituo aqui, ó. E aí, como eu quero Vx, eu passo VO para lá. E aí eu tenho essa fórmula aqui. Com isso eu posso saber a velocidade do eixo X, ó. Então vou aplicar os 300 vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso o cosseno do ângulo é 30, né? E está aqui o valor, 0,86. E aí eu multiplico esse valor. Eu sei que a bola, se ela fosse disparada, por exemplo, desconsiderando esse ângulo aqui, ela iria para frente, né? Claro que não vai ter isso, porque ela iria ter os 300, né, em todo o eixo X, mas no eixo X ela viaja com essa velocidade aqui, ó, de 259,8 metros por segundo. E agora a velocidade que a bala sobe, ó. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou organizar aqui, e aí eu vou aplicar a fórmula agora. 300, né, que é a velocidade que a bola foi disparada, vezes 0,5, que é o seno de 30. E aí eu tenho que essa velocidade aqui vai ser 150. Então eu tenho duas velocidades aqui, ó, 258 e 150. Se eu voltar, né, fazer o Pitágoras aqui para descobrir esse termo ao quadrado, mais esse outro termo ao quadrado, colocar os dois sobre raiz, depois tirar uma raiz aí, vai dar os 300, tá? Então isso aqui é equivalente à propriedade da trigonometria. E aí, pessoal, eu posso resolver a letra A já de cara, ó. Como a bala sobe a 150 metros por segundo, né, a gravidade tira 10 toda vez que passa um segundo. Então no primeiro segundo já vai ficar 140, no segundo vai ficar 130 e assim sucessivamente, porque a aceleração da gravidade é 10. Então toda vez que passa um segundo, a gravidade tira 10. Então ela vai tirando 10, vai tirando 10, vai tirando 10, chega uma hora que chega a zero. E aí passou 15, né? De 10 em 10, quando for 15 vezes, vai chegar a 150. Então gastou 15 segundos subindo e mais 15 segundos descendo. Então nós temos aí 30 segundos o tempo de viagem. O alcance do tiro é aquela formulazinha, né? Distância vezes tempo, né? A distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Então a velocidade está aqui, né? 258, né? Nesse eixo aqui, e vezes o tempo de 30 segundos, temos essa distância aí. A altura máxima eu posso resolver por essa fórmula aqui, né? Sendo que a velocidade na altura máxima é zero, né? Então, portanto, esse termo aqui praticamente vai embora. E aí eu vou fazer gravidade 10 vezes os tempos de 15 segundos, né? Que é até atingir a altura máxima ao quadrado sobre 2. Eu vou desenvolver esse cálculo aqui. E aí eu vou ter a altura de 1.125 metros. Então eu já resolvi aqui, né? Através das fórmulas que eu apresentei para vocês. Agora vamos desenvolver a fórmula que estava lá, né? Então, pessoal, isso aqui é um morteiro utilizado em guerra, tinha em navio também. E a bala, né, vai fazer esse trajeto aí, ó. Então nós temos que ela vai para frente e ela, ao mesmo tempo que sobe, ela também vai descer, né? E o alcance é essa fórmula, né? Sendo que esse tempo é o tempo de viagem. E eu também tenho outra equação, né? Que nesse caso eu chamo a atenção para vocês no menos, né? Porque durante a subida a aceleração ela é contrária ao movimento, por isso que é o sinal de menos. E aí eu vou desenvolver uma fórmula juntando essas duas, né? Essa fórmula aqui em relação à subida e descida, para que eu possa ter uma fórmula para calcular o alcance, né? Então eu chamo a atenção para vocês, ó, que aqui tem um tempo e aqui tem outro tempo. Então eu tenho um termo em comum aos dois, então eu vou desenvolver essa fórmula. Então vamos lá, pessoal. Esse termo aqui é zero porque a velocidade quando atinge, né, o ponto máximo é zero, né? Também quando chegar ao solo é zero. Velocidade no eixo y, nós vimos o motivo disso daqui, né? Então eu substituí. Eu vou isolar o termo t, né? E aí vai ficar isso daqui, né? Passa o g para lá, né? O t vai ficar positivo e se reorganizar tudo aqui. Então
Observação, pessoal. Essa equação aqui é até a metade do caminho, né? Quando a velocidade no ponto máximo é zero. Então, para ter a velocidade total, eu preciso multiplicar isso por 2, né? Porque é a subida e a descida, né? Agora eu vou pegar esse termo e colocar aqui dentro, ó. Então tá aqui. Agora eu vou desenvolver, né? Vai ficar uma multiplicação de tudo aí, né? Aí a observação, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes o cosseno vezes o seno vezes a velocidade de saída ao quadrado sobre a gravidade. Essa propriedade aqui, pessoal, é chamada de seno do arco duplo. Então, quando eu tenho isso daqui, eu posso substituir por seno de 2 vezes o ângulo, né? E aí eu substituo esse pedaço que está em preto aqui e nós temos a fórmula do alcance, que era essa que estava aí, ó. Era essa fórmula aí, nós acabamos de desenvolver e agora vamos aplicar. Então, nós temos a fórmula aí, né? Eu acho que dava aqui... esqueci quanto dava, acho que dava 1125, era 7.000 e pouco, né? Então, nós temos a velocidade de saída, o ângulo de 30 graus, né? 2 vezes 30 dá 60, 300 ao quadrado dá 90.000 e dividido para 10. Eu vou desenvolver aqui, né? Seno de 60 é 0,86, vou multiplicar, tá aqui, ó, é 7.794. A mesma resposta que nós fizemos lá anteriormente, né? Só que agora de outra forma, utilizando uma fórmula, né, mais rápido. Agora a altura, pessoal. A altura é o seguinte, nós vamos utilizar essa equação aqui chamada de equação de Torricelli. E aí vamos aplicar aqui, ó. A velocidade no ponto máximo é zero, né? E aí essa parte aqui nós substituímos, né? Vamos desenvolver aqui, né? Passar essa potência aqui para ficar v quadrado, seno quadrado. E aí eu vou reorganizar esse termo, né? Eu vou passar ele para lá, vai inverter o sinal. E aí eu vou deixar o h isolado, né? Que é a altura. Vou passar o 2h lá para baixo. Então nós temos aqui ficou um pouquinho bugado, mas é o seno do ângulo, tá? E aí agora eu vou substituir, ó. Isso aqui eu acho que tem que dar 1125, alguma coisa assim. Então vai dar 300 ao quadrado, seno ao quadrado de 30. E a gravidade é 10. Vou fazer essa continha aí, que dá meio, né? Vai ficar meio vezes meio, né? Meio ao quadrado. E aí vai ficar aqui, foi dividido por 20, dá 4.500. E aí tá aqui, ó, 1.125, a outra resposta lá que nós pedimos, né? E o tempo de viagem, pessoal, nós findou que não precisou dele, né? Nenhuma dessas fórmulas aqui precisou saber quanto é que era o tempo de viagem. Ao contrário da outra forma que nós fizemos, né? Precisou saber o tempo. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula, a parte 2 de lançamento oblíquo. Caso você queira reassistir essa aula com mais calma, fazer os exercícios, né, com papel e lápis, você pode acessar a plataforma Edu, que lá vai ter essa aula disponível para você no YouTube. Então, até a próxima aula.